Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que é do canal do professor Regis Oliver. Que história é essa? Vamos aqui para mais uma atividade de projeto de vida. Pode ser uma aula. Você também pode usar como um aprendizado, né? Como se organizar, você que está querendo se organizar, né? Como que eu faço para me organizar? Que é uma das competências socioemocionais trabalhadas em projeto de vida. Nossa, quanta coisa para fazer. Gente, ainda mais esse momento de pandemia, teve realmente muita coisa para fazer quando o assunto foi escola, né? Tinha muitas atividades, aula online, então você teve que se adaptar. Mas fica a pergunta, cadê o tempo que estava aqui, né? Onde será que foi consumido esse tempo, né? Esse tempo que nós temos para realizar nossas atividades, lazer, trabalho. O que será que aconteceu com esse tempo? O que será que acontece com esse tempo, na maioria das vezes, na nossa vida, né? Como que nós gastamos esse tempo? Como que nós nos organizamos? Gente, quando você se organiza, a vida fica muito mais fácil, né? Quando eu digo se organizar, gente, não é aquela pessoa que deixa tudo arrumadinho, direitinho, né? Claro, ter tudo arrumadinho, direitinho, mas quando eu digo organizar, é você organizar a tua vida, a tua agenda, o teu espaço, né? Igual esse espaço que eu estou aqui, é o espaço maker, é um espaço de criação aqui do professor, tá bom? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes, se inscreva no canal do professor. Que história é essa? Tá bom? Vamos lá? Provérbios. Ele falou aqui sobre provérbios. Isso aqui eu estou pegando uma adaptação da aula do CMSP, né? Que eles trabalham ali com vários provérbios, vários pensamentos. Então, eu poderia pegar um pensamento, colocar para você aqui sobre organização, né? Como se organizar. Nós temos vários pensamentos relacionados à organização, mas o nosso foco aqui é desenvolver essa capacidade. Como desenvolver essas competências socioemocionais necessárias, principalmente para o enfrentamento aí no século XXI, tá? Aprender a gerir os seus estudos, né? O que é gerir, né? Aprender a gerenciar seus estudos. Mas para você que não está estudando, é aprender a gerenciar a sua vida. Como organizar a sua vida? Então, quais são as competências necessárias, né, para que viu quando eu falo que uma competência está interligada na outra? Quais são as competências necessárias para que eu possa desenvolver essa competência da organização, né? Eu preciso da imaginação criativa, né? Eu vou gerenciar o meu tempo. Então, eu preciso da imaginação criativa. A imaginação criativa nos ajuda muito, né? Eu imaginar algo antes mesmo dele ter acontecido. Ó, se eu fizer assim, né? Se eu agir desta forma, eu acho que vai ser melhor. Assertividade, né? Assertividade não é acertar o alvo, né? Sabe quando você tem firmeza, você se organizou, mas agora parece que tem alguém querendo atrapalhar a sua organização. Alguém quer que você faça algo que não estava na sua organização ali no seu. Então, você tem a capacidade de dizer não. Não, não precisa magoar a pessoa, né? Mas dizer não, nesse momento eu não posso, eu estou, claro, quando é algo muito importante, a gente abre mão dessa organização, né? Mas o que eu estou dizendo assim, às vezes, é aquela coisa corriqueira aí do dia a dia, tá? Mas antes de você se organizar, né? Organizar o seu espaço, você precisa organizar o seu tempo, tá? Aqui eu peguei um exemplo da pandemia. Nós temos uma pessoa ali que está doida ali pelos estudos, quantidade de atividade para realizar. Ela vendo o tempo indo embora, lá o reloginho, né? Nosso tempo do relógio indo embora, vai passando. E muitas vezes a pessoa gastou esse tempo
no celular, na internet, fazendo algo que não correspondia àquilo que ela precisava naquele momento e agora ficou faltando tempo para realizar aquilo que realmente ela precisa realizar, ela precisa desenvolver, né? Então você precisa desenvolver essa capacidade de se organizar, né? Criar cronogramas. Quando eu digo se organizar, não é criar rotinas que irão te seguir a vida toda, né? Rotinas para a vida toda. Não, porque a rotina também, né? Claro que você pode ir alternando, mas quando eu digo se organizar, é ter momentos de estudo, você saber quais são esses momentos, ter momento de lazer, você saber quais são esses momentos, tá bom? Então vamos subir aqui o professor um pouco. Assim como eu falei para você, né? Que não é uma aula em si que eu estou falando, é uma conversa, um diálogo sobre o projeto de vida e a competência e a organização, mas você pode usar isso como uma aula, né? Você tem ali praticamente um plano de aula pronto para você trabalhar, que está baseado no Centro de Mídias, no CMCP. Então, ele faz parte do currículo. Se você pegar esse tema tem para o 7º ano, mas deve aparecer em outros anos aí também, tá bom? Não tenho tempo para estudar, né? Eu vejo tanta gente falando, não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para me preparar, eu não tenho tempo. Só que daí vem um João e fala, vamos, alguém fala assim, vamos à festa do João, aí você encontrou o tempo. Cadê o tempo, né? Você encontrou o tempo. Então, é o que nós falamos em prioridades, né? Você acha tempo para aquilo que é prioritário na tua vida. Então, você precisa começar a dar prioridades na tua vida, né? Se você quer se formar numa grande faculdade, num curso muito difícil, você vai ter que dar muita prioridade aos estudos. Se for trabalho, você vai ter que dar prioridade. Então, é isso que a gente precisa pensar. Para que a gente possa conseguir se organizar, a gente tem que pensar nas prioridades. Porque o que é prioridade para você não é prioridade para o outro, tá bom? Então, você tem que pensar nas suas prioridades. Aqui eu deixo uma atividade. Se você for usar como aula, você usa essa atividade. Mas se você não for usar como aula, eu vou dar um conselho para você. Tenha um diário. A gente chama de diário de práticas e vivências. Mesmo você que já saiu da escola, mantenha um diarinho de projeto de vida. Sabe? Você vai colocar ali, aqui eu estou colocando as dificuldades que você tem no estudo, mas você pode colocar as dificuldades que você tem no trabalho. Quais são as dificuldades que eu tenho no trabalho? Quais são as dificuldades que eu tenho no relacionamento? Quais são as dificuldades que eu tenho no estudo, né? E do outro lado você põe as facilidades que você tem no trabalho, as facilidades que você tem no relacionamento, as facilidades que você tem no estudo. Fica muito mais fácil você saber onde você precisa trabalhar mais, né? Onde estão as maiores dificuldades. E você pode colocar ali as disciplinas do outro lado, né? Disciplinas com facilidade e disciplinas que precisa melhorar. E aqui eu te dou um conselho. Se você tem disciplinas com facilidade, compartilhe esse conhecimento com outras pessoas da sua escola, ajude, auxilie. Aí você pode também pedir para aquela pessoa que tenha, né, a facilidade nas disciplinas que você precisa melhorar, para que elas também possam te ajudar, tá bom? Espero que você tenha gostado aqui, tá? De mais essa conversa sobre projeto de vida aqui no canal do professor Regis Oliver. Que história é essa?